Boa noite para a Luísa. Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Então, vamos lá, gente. Boa noite para o nosso terceiro dia da nossa maratona. Como eu disse, é um dia imperdível hoje, né? Está com a gente a Lívia Cândido, Lívia Souza, que é a gerente de People Design da Serena Energia, como mencionei para vocês ontem. E a gente vai falar hoje sobre todas as questões da entrevista. Lívia, o que a gente já cumpriu nesses dias foi sobre o currículo, né? A gente foi bem robusto que a gente conversou, aprendemos até a fazer uso da inteligência artificial, né, das plataformas que tem, né, no fim, quer dizer, a gente estudou, faz direitinho, depois a gente foi lá, né, e aprendeu todos os prompts, depois até te manda, a gente fez um infográfico super bonitinho, né, do prompt do ChatGPT. E ontem a gente participou, né, desvendamos o LinkedIn e hoje estamos com você. Então, por favor, seja muito bem-vinda e o dia é seu. Vamos lá. Obrigada, teacher. Gente, boa noite. Primeiro, é uma honra e um prazer ter sido convidada de novo. Eu fiz 2 turmas no começo do ano. Agradeço aí, teacher, pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, porque sala de aula é isso. A gente estava conversando, eu e a Rosane, um pouco antes. Vocês aprendem comigo, eu aprendo muito mais com vocês. Então, é muito gostoso trocar. Trabalho há alguns anos com recursos humanos, então é um assunto que eu gosto bastante e espero ajudar vocês nessa jornada, nessa trilha de empregabilidade. A Titi já estava comentando do LinkedIn, né, dos currículos, hoje a gente vai falar de dinâmica de grupo e entrevista, e vocês vão ver o quanto, assim, evoluiu, os processos seletivos evoluíram. Então, aqui a gente vai falar de dinâmica e entrevista, mas tem muita empresa que aplica, às vezes, um case técnico, tem empresa que eu estou vendo que está pedindo para gravar um vídeo, né? Tem empresa, gente, já fazendo entrevista por inteligência artificial. Inclusive, a gente aqui na Serena está fazendo isso, fica muito parecido com uma pessoa humana. Então, acho que o legal da gente conversar aqui hoje são os fundamentos de como vocês se colocam, em termos de segurança, de posicionamento, porque os processos vão evoluir, seja com humano, seja com uma IA, ou seja o tipo de testagem que vocês vão ter, mas os fundamentos que a gente vai ver aqui, eles se aplicam a várias etapas, tá? Só para a gente não ficar engessado, mas o processo seletivo que eu estou fazendo não tem dinâmica, o processo seletivo teve 4 entrevistas, acontece. Pediu gravação de vídeo, teve entrevista por IA, mas acho que é legal a gente discutir bastante sobre os fundamentos, aí vocês vão conseguir se posicionar em cada uma das etapas. Gente, só um minutinho que estão me ligando aqui, só para eu desbloquear uma pessoa que está chegando aqui na Serena, 1 minuto. Ó, pessoal, que bacana, né? A Lívia começou falando que a gente já tem falado esses 2 dias primeiro, né? Que, na verdade, os fundamentos é que são importantes, porque as coisas evoluem, né? De uma certa forma, né? Que nem a Lívia mencionou. Boa noite, Késia. É interessantíssimo isso, né? Que, assim, independente do tipo de processo seletivo, voltando ao que a gente falou assim, do tipo de vaga, né, do tipo da realidade que a gente quer, teoricamente a gente pode aplicar, né, diferentes formas, mas o mesmo fundamento, é bem bacana isso. Gente, acho que foi, consegui liberar as pessoas. Bom, eu vou projetar, fiz um material aqui como guia para gente, mas quem não estava na outra aula, eu falei e repito, é um guia, tá, gente? Vão me parando, vão me interrompendo, é para ser uma conversa. Eu não vou conseguir mais ver vocês, mas aí vocês fazem um barulhinho de levantar a mão e eu paro e a gente conversa, tá? Pode deixar, te ajudo também. Vocês conseguem ver minha tela? Estamos vendo, Lívia, perfeito. Boa. Então, a gente estava falando de como aumentar a chance de ser contratado, a gente vai falar de dinâmica de grupo e preparação para entrevistas hoje. O que eu trouxe, separei para a gente falar? A gente comentar dos 2 blocos, né? O que é uma dinâmica de grupo e o que a gente pode fazer para se destacar. Entrevista de emprego, então, a gente falar um pouquinho de posturas, possíveis respostas que a gente possa dar, o que no geral o entrevistador está buscando numa entrevista. Isso também foi mudando ao longo do tempo, tá, gente? Inclusive, por exemplo, competências de inteligência artificial, competências de colaboração hoje são muito bem vistas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente queria praticar aqui uma entrevista com um de vocês, algum corajoso que queira, a gente fazer um pouquinho de prática e trazer feedback aqui super aberto.
a gente aprendendo juntos, e aí a gente faz um fechamento que vocês possam tirar dúvidas, mas podem tirar dúvidas também ao longo da nossa conversa, tá? O que que eu quero com vocês aqui hoje? Que vocês entendam o que que as empresas observam em processos seletivos. Aqui na Serena a gente faz muito processo seletivo. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho do outro lado, do lado do recrutador, para que quando vocês forem se preparar para as respostas, para as dinâmicas, vocês consigam entender o que está sendo observado no geral. Aprender comportamentos, aquilo que eu falei, né? Vamos pegar os elementos, os fundamentos que possam aumentar as chances de vocês de estarem compatíveis com a vaga que vocês desejam. A gente vai falar muito aqui hoje, gente. Eu falei também lá nas outras conversas, não é que se eu não passei no processo seletivo que eu sou um profissional ruim. É o conjunto do que eu estou apresentando e o que a vaga espera. Então, se é uma vaga que você deseja, como é que você destaca uns pontos que vão atrair esse recrutador e entender que você tem o perfil, que você tem a capacidade de atender o que aquela vaga que espera. Mas se eu não passei no processo, se eu não passei na dinâmica, não quer dizer que eu sou ruim. Quer dizer que naquele momento, para aquela vaga, eu não apresentei as competências esperadas. E, inclusive, eu posso concorrer a essa mesma vaga em outros momentos e apresentar, porque eu me capacitei, porque eu tive outras experiências. Então, só para a gente ter isso em mente, que é o casamento, né, do momento que você está com os comportamentos, as competências que você tem. Treinar respostas e presença profissional, trouxe um slide aqui para a gente discutir muito sobre segurança, e sair com algumas ferramentas práticas que vocês possam utilizar, dicas, enfim, eu vou trazer também alguns cases que eu tenho vivenciado recentemente para a gente ir trocando. Antes da gente começar, só fazer alguns combinados com vocês, deixarem os microfones desligados e abrir só quando for falar, para não ter ruído. Acho que a Titi já deve ter feito esse combinado com vocês nas outras aulas. Interajam, gente, não é para ser uma palestra, tá? Tragam perguntas, discordem de mim, concordem, vamos aqui discutir bastante. Tragam casos reais também, caso se sintam à vontade, para a gente discutir. Poxa, Lívia, mas eu cheguei nessa entrevista, a recrutadora perguntou isso, o recrutador, o que você acha que eu poderia ter respondido? Podem trazer, não tem problema nenhum. Na outra aula, depois uma menina me mandou o currículo dela para dar uma olhada, eu também respondi o que eu puder ajudar, estou super aberta. E vocês podem perguntar ao vivo ou também pelo chat, tá? Para a gente se aquecer, queria que vocês respondessem aqui o que vocês acham que as empresas buscam no candidato perfeito para cada vaga. Queria ouvir de vocês, assim. Rosana, você está tentando falar, mas teu microfone está fechado. Eu acho que qualificação e formação deve ser o primeiro item, né? Obrigada, Rosana, pela contribuição. Vamos discutir isso. Vamos lá, pessoal. Luiz, Alessandra, Lana, Ivan, Késia. Não tem certo ou errado, gente, é só para a gente começar um aquecimento aqui. Eu acho, assim, pode repetir a pergunta, Lívia, por favor? O que as empresas buscam no candidato perfeito para cada vaga? Eu acredito que, além da formação, como a Rosane já comentou, eu acredito que um candidato real, porque hoje a gente vê muito a questão da venda do marketing do candidato e no real, na prática, não sei o que o candidato divulgou ali o marketing dele. Eu acho que um candidato qualificado e real. Boa, obrigada. Acho que três boas respostas, né? Qualificação profissional, a questão do candidato que é ético, a gente falou bastante isso também na outra turma. Não dá para mentir, em algum momento será descoberto, então trazer de fato o que você sabe, o que você pretende entregar. Quem mais? Vamos, pessoal. Ninguém mais? Beleza, então a gente vai se aquecendo, daqui a pouco vocês vão ficar mais desconfortáveis para falar. O que eu queria refletir aqui com vocês, gente, que não existe candidato perfeito, apesar da gente ter a gente tem esse imaginário, né, que existe candidato perfeito. Existe o candidato mais adequado e mais preparado para aquela vaga naquele momento. Lembrem o que eu falei, eu posso concorrer a uma mesma vaga no que vem e estar melhor preparado, ou estar no melhor momento para atingir aquela vaga. A empresa, aí, Rosana, você contribuiu super bem, sim, a parte de qualificação é muito importante, mas as empresas contratam hoje em dia muito, antigamente, mas hoje em dia estava cada vez mais forte,
as atitudes, os comportamentos e o potencial da pessoa. Então, as empresas olham muito o que você está apresentando hoje, então, o que você já fez, mas também o potencial que você tem de atingir novos aprendizados, de atingir novos cargos, de conseguir crescer, de conseguir contornar novas situações que aconteçam. Isso é muito importante, porque o profissional também não fica estagnado só naquela vaga. E as dinâmicas de grupo e entrevistas são conversas que têm um objetivo. Então, o que eu falei com vocês, assim, o recrutador quer captar o melhor candidato para aquele momento. Então, o que eu queria desmistificar com esse aquecimento é que não tem características de um candidato perfeito. Tem uma análise do que é esperado para aquela vaga, das atitudes profissionais que, no geral, as empresas estão buscando, e tem algumas que são comuns, que a gente vai falar aqui, colaboração, a parte de resiliência. Gente, as empresas estão, qualquer empresa hoje está mudando muito o tempo todo. Então, dificilmente elas vão querer um profissional que queira ficar fazendo a mesma coisa durante muitos anos. Nem tem como, às vezes, durante meses, tá, gente? Aqui na Serena, às vezes, nem no mesmo dia. Uma pessoa que queira aprender de inteligência artificial, que é um caminho sem volta. Uma pessoa que tenha habilidades de comunicação, mas, Lívia, eu vou para uma vaga de tecnologia, não preciso falar com ninguém, vou ficar programando. Com o seu time, você vai ter que se relacionar de alguma forma. Então, que minimamente você tem capacidade relacional. Então, tem um olhar para a parte técnica, sim, Rosana trouxe muito bem, mas também para as atitudes, e aí um match do que é necessário naquela posição, naquele momento. Lívia, a Alessandra colocou no chat ousadia inteligente. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Achei que tivesse travado. Gostei, Alessandra, muito bem. Ousadia, criatividade e ousadia estão sendo muito olhados hoje em dia também. Isso é um bom ponto você trazer. Porque os problemas, o nosso presidente fala muito aqui isso, os problemas que estão vindo por aí, para a gente resolver, a gente nem imagina. Então, ele cobra muito da gente, por exemplo, imaginação, criatividade, porque vem novos problemas por aí que a gente não pode nem conceber hoje em dia. Então, um profissional que tem essa capacidade de imaginação, que não olha só o hoje, ele é muito valorizado. E ousadia, você tem toda a razão, Alessandra, porque, como a gente fala de inovação tem o erro aí embutido, tem eu testar, eu ter coragem de fazer diferente. Então, se eu não for ousado, eu não vou inovar, vou ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, ousadia, sim, criatividade são duas potências que estão sendo analisadas hoje em dia. Muito bem. Então, gente, e aqui antes de eu entrar nas etapas das dinâmicas, isso daqui eu coloquei de maneira proposital, a gente falou no último encontro que eu tive com as pessoas que estavam na outra turma sobre autoconhecimento. Acho que as coisas aqui se conectam muito. Nada do que a gente vai conversar aqui hoje se mantém de pé se vocês não tiverem segurança diante do que vocês são, das competências que vocês têm, do que vocês querem para a carreira de vocês, né? E aí, me explica, eu tenho uma amiga que ela sempre traz esse exemplo, eu acho ótimo, é bobo, mas eu acho ótimo. Quando vocês vão contratar um pintor para a casa de vocês, quando vocês vão no médico, quando vocês têm que ir no dentista, se você contratar o pintor, ele for na sua casa e falar assim, eu acho que eu sei fazer o serviço, mas eu não tenho certeza. Mas você conhece de cor, de tinta? Não sei se eu conheço, vou procurar, vou ver o que eu consigo fazer. A gente vai no médico, ele não tem segurança dos sintomas que a gente está sentindo. Quem que vai querer contratar essa pessoa? Você não vai querer contratar esse serviço, você não vai querer ir nesse médico, você não vai querer cortar o seu cabelo com uma pessoa assim. Então, a segurança profissional, isso a mesma coisa acontece com a gente enquanto recrutador. Se eu estou diante de uma pessoa que está insegura, que não tem certeza das competências que apresenta para aquela vaga, que não tem certeza, não quer dizer saber tudo, tá, gente? Não é isso. Você pode dizer na entrevista, esse ponto eu não sei, eu vou buscar aprender. Não é sobre isso. Mas se você não estiver demonstrando segurança em relação àquilo que você está falando, demonstrando que você quer aquela vaga, né? Você está com vontade de aprender, ninguém vai te contratar. Então, esta preparação, você estar seguro, confiante, também vai ser a base de tudo. Não adianta nada eu ficar ali treinando respostas, em relação a respostas técnicas ou comportamentais, em relação a uma entrevista ou uma dinâmica, se eu não estiver seguro de quem eu sou. E aí, segurança vem com o quê? Com autoconhecimento, que a gente falou bastante. Então, entender o que são meus pontos fortes, que eu ainda posso melhorar. E também com treino, tá? Quanto mais a gente treina,
algumas perguntas, eu vou trazer aqui exemplos para vocês de perguntas, eu treinar situações que podem acontecer numa dinâmica, eu fico mais seguro, porque aquilo deixa de ser, passa de desconhecido para conhecido. Então, a segurança, eu queria só trazer essa parte inicial, pensando nisso, pensa nos profissionais, nos serviços que vocês já contrataram. Vocês vão comprar alguma coisa numa loja. Se o vendedor é seguro, ele não vai te convencer a comprar. É a mesma coisa com o recrutador. Vocês estão vendendo a qualificação, as competências de vocês. Então, sempre lembrar disso. Acho que alguém levantou a mão, né? Rosane, por favor. Olívia, mas esse treinar uma resposta não ficaria assim uma coisa também muito, como a colega falou aí, uma resposta inteligente, mas ao mesmo tempo pode até ser convincente, mas não vai ser, eu acho, meio mascarada, vamos dizer assim. É aquela coisa, você vai colocar uma máscara e essa máscara ela não vai perdurar. Toda máscara, toda persona tem seu tempo, né? Então eu vejo assim, quando a gente treinar uma resposta, tem uma amiga que não, você tem que treinar para uma entrevista de mestrado, por exemplo. Não, tá certo, a gente vai treinar, vai treinar, vai treinar. Mas será que eu não vou estar sendo artificial nisso tudo? Será que eu vou ser realmente aquele personagem por muito tempo? Será que um dia isso não vai vir à tona a realidade de quem eu realmente sou? Porque eu não sou formada em nada dessa área de entrevista, mas, numa época, lá atrás, eu trabalhei no Serasa por 11 anos. E comecei como vendedora e fui formando equipe e tal, até conseguir um cargo de confiança e eu fazia as entrevistas com as pessoas. Naquela época, eu tinha o quê? 20 e poucos anos, 25, 26, por aí. E eu via que muita gente, sabe, aquela bela postura, aquele personagem mesmo ali na minha frente. Mas quando ia para a rua, não era nada daquilo. Não aguentava uma semana, o que eu já estava há anos fazendo. Então, às vezes a pessoa se coloca numa posição, veste o seu, sabe, coloca a sua persona, encarna o seu personagem para conseguir aquela vaga, para estar naquele lugar, mas ela não vai, depois vem a decepção. Eu acho que para ela e para os outros. Eu vou pedir a licença antes da Lívia responder, tá? Porque eu também sou professora, então acho que tem a ver com ser professora. Eu acho que, assim, quando a gente fala treinar, eu não estou nem falando, claro, em entrevista é o que a gente está falando agora, acho que não significa inventar uma versão falsa de si mesmo, né? Eu acho assim, significa, quando a gente fala treinar, significa o quê? Organizar ideias, entender como a gente vai comunicar suas experiências, mostrar com intencionalidade, com clareza, aquilo que realmente a gente sabe fazer. Então, a preparação, ela não cria uma identidade artificial de forma nenhuma, ela dá forma na realidade, e vou dizer mais, ela dá forma intencional, efetiva de uma coisa que já existe, né? Então, assim, vamos lá, por que eu pedi licença, né? Então, eu penso assim, é como eu falo para os meus alunos para estudar para a prova, né? Para quando você ensaia para uma apresentação, né? Por exemplo, pensa, como eu mencionei aqui, eu dou aula de inglês para executivos há anos, e eles fazem a apresentação, né, comum, recorrentes, e quase todas as apresentações são treinadas dentro da minha sala de aula. Por quê? Isso para que, na realidade, também mostra a importância que a gente dá para aquilo. Então, é a preparação, né? Então, se ensaiar a apresentação, treinar para uma competição, né? Eu acho que, na verdade, é uma forma super legítima de preparar para um momento importante, tá, Rosane? Então, eu acho assim, diferente de você, não é sobre decorar respostas, mas, na verdade, quando você, o treinar significa estudar mesmo, eu acho que é refletir, estruturar e comunicar bem melhor, tá?
Não sei, Lívia, se é isso mais ou menos que você vai falar, mas eu digo assim porque eu falei, deixa eu responder, porque parece muito, essa pergunta nas apresentações, né, nas provas que vem dentro da minha sala de aula, que não é entrevista. É mais ou menos isso, né, Lívia? Só vou falar o que a Alessandra falou, né, quanto mais se treina, melhor. Não sei se é mais ou menos isso ou se te respondeu, Rosane. Vendo por esse ângulo faz sentido, né? Agora, se a pessoa vai usar um personagem diante de uma entrevista, né, para ocupar aquela vaga, para ter aquele emprego, eu acho que aí indo por essa vertente aí, esse treino é bem maléfico, né? Para ambos, tanto para o recrutador como para o candidato, né? Mas vendo por essa ótica que a Andrea está falando, realmente, se você tem interesse e você estuda a melhor forma, você vai pesquisando e vai vendo, vai se aprimorando, não, isso aqui não está bom, isso aqui eu posso melhorar dessa forma, aí tudo bem, você vai aprender e vai se qualificar. Então, você vai treinando os seus erros, né? Vai treinando e vai se lapidando. Eu acho que é exatamente disso que a gente está falando. Eu acho que a Lívia vai falar também, que é aquela clássica pergunta, né? Me conte um pouquinho sobre você. Se você não está preparado e treinado para contar, eu me perco, né? Assim, não é que eu vou mentir, mas assim, eu conheço, eu sou verdadeira, mas eu preciso sentar, fazer uma listinha de quem sou eu e olhar para aquilo com intencionalidade e treino mesmo, viu? Então, acho que é isso que a gente está falando, né, Lívia? Perfeitas as duas, é isso mesmo. O teacher respondeu muito bem. E aí, Rosana, posso até te dar alguns exemplos para trazer luz no que eu estou falando, até alguns exemplos que não são bons, de entrevistas recentes que eu fiz. E se você não se prepara, se você não treina, uma das perguntas que, no geral, vem da maioria dos recrutadores é: por que você quer vir para a Serena? Por que você quer vir para a empresa tal? Eu perguntei recentemente para um rapaz, e hoje em dia a gente tem chat GPT, uma coisa que a gente perguntava antes, né? Hoje em dia dá para você procurar rapidinho no Google. O rapaz falou para mim: eu não sei quem é a Serena, eu não sei o que a Serena faz. Cara, nitidamente, ele não se preparou, ele não treinou. Ali, quando ele me respondeu, eu continuei a entrevista, porque eu sou muito educada, eu penso na experiência do candidato, mas para mim já estava eliminado. Ele não estava preparado, ele não treinou, ele não pensou que eu ia querer saber por que ele estava interessado na Serena. É isso que eu chamo de treino. Poxa, o recrutador vai querer saber, né? Eu leio a vaga sobre essa parte aqui das competências técnicas. Eu vou pensar nesses exemplos que eu tenho. Ele colocou aqui de habilidades comportamentais, eu já sei as habilidades também que, no geral, são buscadas, porque a gente discutiu na aula do Instituto. Eu vou listar esses exemplos. Eu já sei que, no geral, ele vai me perguntar por que eu estou interessado na empresa. Poxa, eu vou ler, eu vou entrar no site da empresa, eu vou entrar no chat GPT minimamente. Eu tenho que saber sobre a vaga, por isso que eu falo de treinar também. Teve outro dia que eu entrevistei uma menina, e ela falou assim: ué, mas a vaga é para contabilidade? Eu falei: para contabilidade. Ela: eu achei que eu tinha me inscrito para tesouraria. Aí eu falei: ué, gente, ela nem leu a vaga, nem viu o título da entrevista. Isso que eu chamo de treinar, de se preparar. É também isso. E esse ponto que a teacher trouxe. Imagina, a teacher tem várias formações. Ela está concorrendo para uma vaga de professora, ela vai focar mais nas formações que ela tem de pedagogia. E às vezes é uma professora que vai exigir inglês, por exemplo. Então, do que adianta ela ficar falando das formações que ela tem na língua inglesa? Então, isso é que eu chamo de preparação, e não inventar jamais, cai por terra muito rápido. A gente falou sobre essa questão ética também no LinkedIn, não adianta eu escrever algo que eu não sou, mas quando eu estou preparada, eu li a vaga, eu sei que a pessoa vai perguntar. Por exemplo, as nossas vagas agora, a gente sempre coloca conhecimento em inteligência artificial. Se eu pergunto para a pessoa, aconteceu hoje mesmo, perguntei para o menino, ele falou: não sei nada de IA. Na minha cabeça, enquanto recrutadora, eu já eliminei ele ali, porque minimamente ele não leu. Aí, tudo bem, ele não estava mentindo ali, você tem razão. Mas, poxa, ele não leu e não se preparou. Ele poderia ter lido ali e pensado: putz, eu fiz esse trabalho na faculdade que envolvia inteligência artificial. Eu vou trazer isso à luz. Eu falo: Lívia, eu não conheço profundamente, mas eu já tenho pesquisado na faculdade, eu usei aqui. Ele não mentiu, mas ele trouxe um exemplo. Mas, minimamente, ele nem se preparou. Não viu os requisitos da vaga. Então, isso que eu falo de você se planejar, entendeu? Faz sentido, Rosana? Agora sim.
Só pegar um ganchinho. Primeiro, Lívia, o André desejou boa noite, ele falou que trabalhou no nosso parque como terceiro, e o Ivan falou, é onde a gente se perde quando o recrutador pergunta para falar mais sobre a gente, né? Só vou fazer um ganchinho no que a Lívia falou sobre a questão, que tem a ver com o nosso primeiro dia de aula, que foi sobre o currículo, sobre escrever, sobre, né, que nem eu, gente, eu participo dos processos seletivos ou contrato para o instituto, né? Claro. Se eu penso no contratar, se alguém chega, é Instituto Janela para o Mundo. Se alguém já fala Instituto Janelas para o Mundo, gente, já tá assim, está eliminado, né? E aqui nem a gente mencionou sobre a ortografia. Gente, lembra, antigamente a gente mandava para alguém, a gente até pagava revisor ou professor de português, né? Na minha época de vida profissional, não tinha nada disso, a gente fazia um currículo e até às vezes pagava ou mandava para alguém que a gente conhecia melhor, né? Hoje em dia, gente, é obrigatório que o nosso currículo venha sem erros, né? Por quê? Lembra, a gente aprendeu a fazer isso, passa lá, mesma coisa isso, quer dizer, você vai para uma pleitear uma oportunidade de emprego, e você precisa, duas coisas com certeza, precisa saber quem é você para aquela vaga que você está querendo, e quem é a vaga que você quer, isso mesmo, né? Não saber sobre o Instituto, por exemplo, não funciona para mim. É esse tipo de... Por isso que quanto mais você treina, Rosana, mais você vai captando, poxa, ele deve perguntar isso, então eu vou treinar. E aí também, eu concordo com você, não precisa ser robotizado, mas eu vou treinar, vou falar, poxa, se essa vaga pede isso de contabilidade, eu vou pensar nos exemplos onde eu já trabalhei com isso. Eu vou pensar os exemplos de que eu trabalhei em colaboração, que eu sei que é uma competência importante. Eu vou pensar os exemplos de inteligência artificial que eu estou usando. Eu vou ler sobre a empresa bastante, gente. Assim, não dá para chegar numa entrevista sem saber da empresa minimamente. Você precisa saber profundamente. Você não trabalha lá, mas hoje em dia com a internet dá para você saber. Então, isso é que eu chamo de treino, porque aí o recrutador vai observar que, você tem os requisitos que ele quer, e dois, que você tem vontade, porque você se preparou para esse momento. E aí lembra da comparação que eu fiz com o pintor. Se você chegou num pintor na sua casa que não sabe nem onde compra tinta, não entende daquilo, eu estou trazendo um exemplo muito simples, tá, gente? Só para vocês entenderem. Você vai querer fazer o serviço com ele? Não, parece que ele está desinteressado, parece que ele não conhece do produto, por mais que ele conheça, ele não passou segurança, ele não passou treino, não se preparou para o serviço que você pediu. Então, é muito importante que vocês treinem e se preparem, entendeu? Lívia, a Alessandra perguntou, eu gostaria de saber como funciona para quem tem algum tipo de transtorno. Por exemplo, eu tenho um transtorno bipolar. No momento estou, né, sob o atestado, mas pretendo ter um emprego algum dia. Olha, Alessandra, existem hoje muitas questões emocionais diagnosticadas, transtorno de ansiedade, a gente estava falando do autismo aqui com a Rosana antes de você entrar, muita depressão, enfim. Eu tenho uma grande amiga que ela tem depressão, faz tratamento e ela trabalha. Isso não é um impeditivo. O que é bacana, assim como qualquer questão física, né? Que você vá fazendo o acompanhamento se tratando, aí pela sua vivência social, não é nem pelo trabalho somente, é para você cuidar de você. Mas isso hoje não impede nada, tá? Minha melhor amiga, ela tem depressão, faz tratamento e trabalha há muitos anos, isso não impede nada hoje em dia. E as empresas nem podem ter esse tipo de preconceito, tá? Bacana, Lívia, Rosana, acho que é só isso, pode seguir, prosseguir. Rosane, quer falar? Acho que a Rosana ia falar alguma? Não, né? Boa. Então, vamos seguindo aqui, muito legal, vamos interrompendo, a gente vai discutindo. E aí, o que é uma dinâmica de grupo? Aqui eu trouxe mais para quem nunca vivenciou, tá? A entrevista, ela é individual, gente, no lado do candidato, mas pode ser que você se depare, a gente vai falar sobre isso, com mais de um recrutador do outro lado. Muitas vezes junta a pessoa de RH com o gestor, às vezes junta o gestor com o diretor, mas no geral ela é de um para um. A dinâmica de grupo, eu tenho uma atividade que ela envolve mais de uma pessoa, tá? Desculpa. E ali, o que ela vê? Primeiro, no geral, ela envolve um caso, um estudo de caso, que você tem que trazer uma solução naquele momento, e os recrutadores... Peraí, gente. São Paulo acaba com
vem rinite, vem tudo junto. E, no geral, os recrutadores querem ver como vocês trabalham com outras pessoas. Por quê? A gente dificilmente vai trabalhar sozinho. Então, ali já é um microambiente em que eu testo as minhas habilidades emocionais. Peraí. Desculpa, gente. E aí tem um ponto muito importante que muita gente acaba se escorregando nesse ponto, numa dinâmica. Ali não é para eu diminuir o outro, para eu conseguir aparecer mais, e sim construir em conjunto. Então, eu já participei de muitas dinâmicas em que a pessoa tenta dominar a fala só para ela, que a pessoa tenta criticar a ideia do outro, que a pessoa tenta desqualificar a ideia do outro, e não é o objetivo ali, assim como deve ser o ambiente de trabalho, né, competitivo. O que é legal é você agregar ideias, é você perguntar a opinião do outro. Claro que a gente vai falar, você tem que se colocar, é muito importante que você se coloque. Se você entra numa dinâmica, entra mudo e sai calado, ninguém vai saber do seu potencial, do que você tem. Mas ele nunca se esqueçam de que a pessoa está avaliando a colaboração, a cooperação. Então é muito ruim, assim como é muito ruim você entrar e não falar nada, não participar, não mostra desinteresse, insegurança, uma série de coisas, é muito ruim quando você tenta dominar o ambiente e não deixar ninguém falar. Isso mostra que você não consegue trabalhar bem em grupo. Isso, gente, isso é importantíssimo que a Lívia está trazendo, porque isso acho que até coisa de filme, né? Vários filmes que as pessoas fazem as dinâmicas e que querem, né? Isso que é um mito, né, gente? De que quando dinâmica de grupo, o recrutador ele vai te escolher ou te observar porque você se destacou. E, na verdade, isso é um dos maiores erros, como o Lívia mencionou, com relação a dinâmicas de grupo, né? Porque, na verdade, o objetivo das dinâmicas de grupo não é descobrir quem se destaca, né? Então, é importantíssima essa informação da Lívia, viu, pessoal? Então, por mais que você esteja no grupo, obviamente você tem que se colocar para a pessoa saber quem você é, não é para você diminuir o outro e monopolizar todo o espaço. Então, você se coloca, você conversa, debate ideias e aí apresenta um trabalho em conjunto, que esse é o objetivo. E os cases, gente, eles podem ser sobre a própria área que vocês estão atuando, acontece, ou então pode ser sobre uma outra área, sobre tecnologia, sobre marketing. E aí, por quê? Algumas empresas trabalham isso, a gente trabalha em alguns processos seletivos aqui, para ver a capacidade de criatividade de vocês, né? A Alessandra colocou no chat, ousadia inteligente. Então, sim, em alguns processos, criatividade é uma competência muito importante. Eu não vou dar um case para a teacher de pedagogia, porque eu sei que ela vai arrasar, conhece muito daquilo. Eu vou dar um case, de repente, de marketing, para ver como ela se sai em um contexto totalmente diferente. Então, dependendo da vaga, isso pode ser algo que pode ser utilizado. Na grande parte dos casos, é da sua área em que você está, em outras partes, a empresa vai, em outros casos, a empresa vai querer ver como você sai num tema totalmente diferente. E aí, por quê, gente? É o que eu falei, as empresas estão mudando muito, o mundo está mudando muito rápido, né? Não é só as empresas. Então, eu também quero testar como você se sai em coisas diferentes. Porque hoje você pode estar sendo contratado para vendas e daqui a 6 meses você está trabalhando com vendas e tecnologia, com vendas e marketing. Então, também quero ver se o profissional se adequa a ambientes diferentes, tendo a ousadia que a Alessandra comentou, tendo a criatividade que a gente tanto falou. Então, é muito importante que vocês se preparem, sim, como a gente falou, que treinem, mas que vocês também estejam sempre antenados aos assuntos que estão acontecendo no mundo, principalmente agora, a gente, a tecnologia, eu estou batendo muito nessa tecla, acho que a Rosana estava comentando que ela fez o LinkedIn, se vocês começarem a seguir as empresas estão fazendo muitos processos seletivos voltados para a inteligência artificial em todas as áreas. Então, quanto mais vocês estão ambientados nos temas que estão acontecendo no mundo, maior a chance de você também se dar bem num case que não trate só necessariamente da sua área, tá? Então, é bom se preparar sempre nesses 2 pontos. E, obviamente, aquela dinâmica sempre ler sobre a empresa, porque é um ponto que vem, né? Tem dinâmicas que até são voltadas como se fosse uma situação hipotética dentro da própria empresa, tá? E o que no geral as empresas observam, aqui reforçando o que a gente estava falando, né? A escuta ativa,
Então, se você não está dominando, poxa, eu estou num grupo com vocês, o quanto eu estou colocando minha ideia, mas eu também estou ouvindo o que a Rosana está falando, eu estou agregando ao que a Alessandra está falando. Uma comunicação clara, gente, eu sei, e aqui eu sei, a gente falou muito disso também nas outras aulas. As pessoas podem ser introspectivas ou extrovertidas, não é sobre isso, mas eu vou ter que me comunicar numa entrevista ou numa dinâmica de grupo. Tem um caso que a gente vivenciou aqui ano passado, que eu gosto de falar bastante, de um programa de estágio, e eu não sei se vocês conhecem a Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, pública, a melhor da América Latina, e um dos meninos que veio para a entrevista, ele era o primeiro aluno em nota, tá? Esse exemplo eu gosto de dar para vocês verem enquanto parte técnica e comportamental, elas caminham juntas. A gente é uma empresa de energia elétrica, né? A maioria das pessoas vem da formação de energia elétrica. Ele era o primeiro aluno de todas as engenharias da melhor universidade da América Latina. Quando ele chegou na entrevista, com a gente, ele não conseguia falar. Aí eu não sei os motivos, tá? Que ele não conseguia se expressar, enfim. Mas a gente reprovou ele. A gente não sabia do potencial dele, ele não conseguia explicar, ele respondia as perguntas com sim ou não. Ele também não foi bem na entrevista, a gente acabou passando para na dinâmica de grupo. Então, assim, por mais que eu seja introspectivo, que eu seja tímido, eu vou ter que trabalhar isso minimamente para falar numa dinâmica de grupo, numa entrevista. Hoje, dificilmente, para eu entrar no mercado de trabalho, eu não vou passar por isso, mesmo que eu vá trabalhar com tecnologia só fazendo código, né? Que é o exemplo que eu dei antes. Então, é muito, por isso que aqui, Rosana, para mim, o treino também ajuda nisso, tá? Quanto mais você treina, você vê se você está falando muito rápido. É legal, gente, até vocês treinarem com outra pessoa. Pergunta para ela, eu estou falando muito rápido? Eu estou sendo muito clara? Chama uma amiga, irmão, enfim. Porque essa comunicação clara é o que o recrutador vai ouvir e o que ele vai entender. Então, quanto mais clara ela for, e aqui não quer dizer que a pessoa eu falo muito e eu sou mais objetivo, vou passar porque eu falo muito. Não, não é sobre isso. É o quanto eu trago mais clareza diante do que eu posso entregar para aquela vaga, tá? Respeito entre as pessoas, então isso é muito importante, aquilo que eu falei, você interrompe a pessoa, é muito ruim, você desqualifica a pessoa, muito ruim, então o respeito está sendo avaliado ali também. A parte de colaboração, aí já falamos bastante, não vou nem ser repetitiva aqui, uma proatividade equilibrada, então eu também não preciso, por que equilibrada? Eu não preciso dominar todas as atividades, eu posso deixar para alguém, né, na dinâmica, mas eu também sou proativa, mostro que eu estou contribuindo para o grupo. Autocontrole emocional, aqui é muito importante, já participei isso aqui está ficando cada vez mais raro, mas já participei de dinâmica no início da minha carreira, em que as pessoas discutiam entre elas, brigavam por conta da ideia, para ver quem estava certo, enfim. Isso não é bem visto, né? A gente se controla, colocar com respeito. E uma postura profissional, obviamente, ali vocês estão sendo avaliados na dinâmica, né? Então, não ultrapassar certos limites que pode parecer que eu estou, numa festa com os meus amigos, não. Você está numa dinâmica de grupo. Tá? E os comportamentos que ajudam muito, tá? Aqui alguém quer falar? Não, só o Ivan que mencionou que ele é de Paulino Neves, no Maranhão, aí ele falou que aqui em Paulino Neves só duas opções de emprego, é o parque eólico ou a prefeitura. O parque eólico. Instituto, hein, Ivan? Aí, ó. Teacher é criteriosa na entrevista, né? Já fiz entrevista com ela. Boa. Mas sendo o parque eólico ou a prefeitura, Ivan, esses pontos que eu estou colocando no geral virão, tá? Independente da vaga. Então, vai funcionar, tá? Fique tranquilo. Então, a gente cumprimentar as pessoas com educação, uma energia tranquila, a gente se apresentar. Aqui, gente, dinâmica de grupo, assim, entrevista tem um tempo, mas você está ali sozinho falando de você. A dinâmica de grupo tem no geral, cerca de 10 a 15 pessoas. Então, você usar ali um tempo razoável para se apresentar, no geral, no máximo 1 minuto, tá? Que os recrutadores dão. Então, é muito importante, aí, por isso, Rosana, de novo, a questão do treino. Dinâmica, você vai ter um tempo mais curto para se colocar. Pensa que ali tem pelo menos 10 pessoas. Então, treinar o poder de síntese é importante também. Mostra que entendeu a fala do colega antes de responder, então, escutativa, fazer perguntas úteis sobre aquela tarefa, então, que vão levar à execução, no geral, em toda dinâmica de grupo, no geral não, em toda dinâmica de grupo, você tem que sair com uma tarefa pronta. Então, como é que você ajuda o grupo de maneira útil, não tira o foco daquilo que está sendo feito, e também ajudar a organizar o grupo quando necessário. A dinâmica sempre tem tempo,
né? E como é muita gente, o tempo não é muito longo. Então, como é que você consegue ajudar o grupo a ter foco para entregar aquilo que é esperado, tá? Por isso aqui, de novo, Rosana, o treino, né? São muitos detalhes, é bastante gente naquele momento. Então, quanto mais preparado você for, você consegue ajudar e se posicionar de uma maneira melhor. E algumas dicas, né, do que fazer e o que não fazer, só um pouco do que a gente já falou, mas assim, contribuir e construir junto, isso é muito importante. Então, complementando o que você diz, a pessoa que está no seu grupo, posso sugerir outro caminho, vamos dividir as tarefas, usar essas frases, e aqui não precisa decorar, mas mais nesse sentido ajuda. E o que não fazer é aquilo que a gente já falou, aparecer e competir não vai mostrar para o recrutador que você é a pessoa mais preparada, pelo contrário, né? Não é o que as empresas estão valorizando atualmente. Até porque se você é uma pessoa competitiva, não deixa o outro falar, interrompe, não tem respeito, o que eu vou pensar enquanto recrutador? Que você vai chegar aqui, né, na minha posição, na prefeitura, como o Ivan sugeriu, por exemplo, uma vaga da prefeitura, e você vai fazer isso com as pessoas. E não é o que ninguém quer num ambiente de trabalho. Então, sim, se posicionar, também entrar e não falar nada, gente, não tem como recrutador saber que vocês fazem, o que vocês são capazes. Mas eu também interromper as pessoas, eu competir, eu querer só aparecer, tomar o tempo todo para mim, é muito ruim. Então, é importante ponderar essas duas coisas, tá? Alguns erros comuns, a gente já falou de alguns, e eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui, tá? Falar demais e dominar o grupo, então, aconteceu recentemente, a gente fez muitas dinâmicas aqui do programa de estágio, teve uma menina de um grupo que eu tive que interromper, porque ela não deixava os outros falarem, né? Eram 15 minutos de dinâmica, nem tanto tempo assim, da atividade em grupo, e ela não deixava os demais falarem, isso é muito ruim, né? Não deixar, ela interrompia o tempo todo. Ficar calado sem se posicionar, aí também não adianta, né? Não vou saber do que a Alessandra é capaz, não vou saber do que o Ivan é capaz, eu entro na dinâmica, passo despercebido, eu não consigo nem avaliar vocês enquanto recrutadores. Competir para parecer melhor que o outro, então o outro traz, por exemplo, eu trabalhei na empresa tal, você traz que trabalhou numa empresa tal que é muito melhor do que a empresa dele. Esse tipo de comportamento, gente, não é bom, não é nada bom. Interromper ou desrespeitar os colegas e desistir quando algo dá errado. Então, você tentou colocar a sua ideia, ninguém ouviu naquele momento, eu desisto, não vou falar mais nada. Não. O recrutador também quer ver a capacidade que você tem de articular. Então, trazer outros argumentos, com respeito, sugerir um outro caminho, é importante para que vocês mostrem essa capacidade de articulação que vocês têm. Dúvidas até aqui? Lívia, faz sentido? Olha, o Ivan, eu estava prestando serviço no Instituto Janela para o Mundo, isso mesmo. Esse é o Ivan. O André falou, boa noite, Lívia, participei de dinâmicas quando entrei em companhias aéreas e observei que realmente é tudo que você falou. Muita gritaria, cada qual querendo se destacar, mas graças a Deus eu separei e me saí bem, fui contratada. Gritaria, não, né? Por favor. Gritaria em lugar nenhum, principalmente dinâmica. Não dá, aí não vai surtir o efeito que a gente quer. Mais algum ponto, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão me ouvindo? Sim, Lívia, acho que pode seguir, tá tudo certinho. Boa. Deixa eu só colocar meu computador aqui na tomada. Não parou de consumir a bateria rápido. Se discordarem também, podem trazer, tá? A gente vai discutindo aqui. Mas aí, Lívia, eu estava lá, treinei bastante para dinâmica, né? Me preparei e deu um branco. Eu travei na dinâmica, na entrevista. Gente, somos todos humanos, tá? Isso é muito, assim, já tive vários candidatos que inclusive passaram, estão aqui ou estão em outras empresas, que eles falaram, Lívia, eu estou começando a entrevista, eu estou muito nervoso, né, neste momento. E aí, é muito legal também, estou falando só do lado do candidato, a gente, enquanto recrutador, tem jogo de cintura. Por isso que, no geral, assim, eu adoro fazer isso, começo de uma maneira mais leve. Eu sei a gente, enquanto candidato, a gente sempre fica nervoso, é normal. Então, eu gosto sempre de começar de uma maneira mais descontraída. Me fala um pouquinho de você, como é que é a sua vida pessoal, para a pessoa relaxar um pouco. Então, não tem problema, às vezes, se mostrar nervoso, gaguejar, isso acontece. Pode deixar claro, sentir à vontade, se não sentir, tenta contornar aquilo e seguir. Mas já aconteceu da pessoa falar, estou muito nervosa, minha primeira entrevista, por exemplo,
E eu falar, não, ó, relaxa, vamos falar de outro assunto, desvio, depois volto à medida que ela vai ficando mais confortável. Isso é humano, tá? Por isso que a gente vai treinando para que isso aconteça cada vez menos, você fica mais seguro. Mas deu branco ou travou? Respira fundo 2 vezes, para um pouco, repita a tarefa para você mesmo, fazer uma pergunta para o grupo. A dinâmica de grupo, ela facilita isso mais do que a entrevista, né? Você está com outras pessoas, você capta uma ideia de alguém e vai naquela ideia, né, e constrói em cima daquela ideia. Começar com uma ideia menor, se você está inseguro, sugere alguma coisa um pouco menor. E tem algumas frases que a gente brinca que salva vidas, né? Então, por exemplo, a pessoa faz uma pergunta ou traz alguma coisa, uma dinâmica, enquanto você pensa, enquanto você fica mais calmo, você fala, deixa eu confirmar se eu entendi. Você pode repetir a pergunta para mim, que não ficou clara? Você pode repetir essa ideia para mim? Ou então, a pessoa, o recrutador está apresentando a tarefa, explica de novo que eu fiquei na dúvida, não tem problema nenhum, tá? Dizer que eu não entendi a pergunta, que eu não entendi o que a pessoa falou, isso é natural, isso é do ser humano. Por que é importante a gente treinar? Porque não dá para eu ficar em branco numa dinâmica, numa entrevista toda. Né? Por mais que o recrutador seja empático, se você ficar quieto, a entrevista toda não traz nada, igual esse exemplo desse menino que eu comentei, eu não tenho como saber do seu potencial. Mas, naquele momento ali, gaguejei um pouco, precisei respirar mais, as pessoas são humanas, não tem problema nenhum. Tá? É mais só para que quanto mais a gente se sente seguro, isso acontece menos, eu consigo vender melhor as minhas ideias. Tá? A Ingrid, a nossa educadora do Instituto, falou, tive a oportunidade de participar de uma entrevista com a teacher. E foi contratada. Olha aí, então, e foi tranquila, Ingrid, a entrevista? Fala pra gente, Ingrid. Foi ótima a entrevista. Foi maravilhosa. Eu não tive nem tempo de ficar tão nervosa. Porque ela te deixou confortável também no início, sim, né? Sim. Tem esse ponto. Foi ótimo. Que bom, muito bom. Feliz que você foi contratado. De dinâmica de grupo, gente, aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma experiência que queira compartilhar, alguma coisa que queira trazer? Acho que podemos seguir, Li. Podemos? Só fechando, assim, para vocês saberem de tendência, as empresas ainda praticam casos, né, dinâmicas dentro da vaga que está competindo, mas tem acontecido muito de outros assuntos totalmente diferentes da vaga que vocês estão competindo, para ver como você sai num ambiente novo, e aí pensando em inovação, em flexibilidade, em capacidade de se reinventar, e muitas dinâmicas de grupo voltadas para a tecnologia, gente, em qualquer área, tá? Então, por isso que eu falei, é sempre importante ler, estar ambientado o que está acontecendo, porque aí vocês têm repertório para contribuir numa dinâmica de grupo, tá? Isso é bem importante de estar com isso na cabeça, tá? E aí, vamos falar de entrevista. Aqui a entrevista é um olhar mais individual, acho que tem os dois lados, né? Você também não consegue se ancorar em outras ideias e trocar com as pessoas, mas você também consegue trazer o foco para você e destacar o que você tem de melhor, porque aqui naquele momento está só você do lado do entrevistado, né? O objetivo da entrevista, aí o que eu comentei, o olhar técnico, então você vai conseguir fazer aquele trabalho, você tem competência para. Se você tem motivação, se você quer fazer, aqui, gente, isso é muito, muito importante. Pode parecer batido. Eu tinha uma gestora que ela chamava de querência, né? Você querer estar naquela vaga. Brilho nos olhos, gente, é uma coisa que é muito avaliada pelos recrutadores. E aí trago de novo. Se vocês vão no médico, que nem olha no olho de vocês, que parece nem estar querendo ali atender vocês, que está de má vontade, ninguém gosta dessa experiência. A mesmíssima coisa vai acontecer quando vocês estão fazendo uma entrevista. Então, eu querer aquela vaga, claro que não é só isso, tá, gente? Eu, Lívia, posso querer uma vaga de técnica para fazer manutenção em parque eólico, eu não tenho competência para isso, não é só isso. Mas se é uma posição que eu quero e eu demonstro essa vontade, é um ponto que me coloca na frente de outros candidatos. E aí eu digo por que isso, gente? Não é porque é mais legal a pessoa mostrar que tem vontade. Porque se eu tenho vontade, mostra para o recrutador que eu vou fazer de tudo para performar bem naquela vaga. Ou seja, eu vou querer aprender coisas novas, eu vou ter comprometimento com a empresa, que eu estou querendo muito entrar. Então, no geral, né, são paralelos feitos. Eu vou me comprometer com as metas que serão dadas para mim, né? Eu vou entender o contexto e vou me adaptar, porque eu quero estar ali.
Então, este ponto é muito importante que vocês tragam esse brilho no olho, essa vontade. Por isso que o autoconhecimento, entender exatamente a vaga para a qual eu quero ir, é importante, porque isso, gente, dá para captar muito fácil. A pessoa começa a responder sim ou não, a pessoa nem leu sobre a nossa empresa, a gente pergunta, né, qual que é o sonho dela, a pessoa traz uma coisa totalmente diferente do que está na vaga. Então, isso é muito fácil de captar, por isso que eu estou falando. Mostra. Uma outra coisa que a gente vai falar na frente, assim, que mostra motivação. A pessoa entra, aconteceu outro dia, na entrevista que eu fui fazer, a pessoa entrou 10 minutos atrasada. Eu estava quase saindo. Lívia, mas imprevistos acontecem. Claro, aconteceu um imprevisto com o meu computador, aconteceu um imprevisto, eu cheguei atrasado por conta do trânsito numa entrevista presencial, eu aviso. Hoje em dia a gente tem um WhatsApp, eu aviso, ó, recrutador, estou atrasado porque meu computador pifou, porque eu fiquei doente. Você avisa. Se você entra atrasado ou nem entra e não avisa, gente, eu passo totalmente o atestado de que eu não quero aquilo. É igual qualquer compromisso social que eu tenho. E como que dá para conviver com você, atitudes e valores. As empresas têm olhado muito para isso. E vocês já devem ter ouvido falar muito, tá até um pouco banalizado, mas é a questão do propósito. É o quanto o que você quer da sua vida está batendo com o que a empresa quer. Então, a questão do comportamento, do propósito, gente, isso está vindo até na frente de competência técnica. A gente fala muito sobre isso, né? A gente fala muito no mundo de RH. O técnico eu ensino. Você ser colaborativo, você ser ético, você ser protagonista é mais difícil de eu ensinar. O comportamento é mais difícil de eu mudar, né? Rosana é psicopedagoga, a teacher também, elas sabem, é muito mais difícil de eu mudar comportamento do que uma parte técnica. Então, isso vai ser cada vez mais buscado nas entrevistas que vocês forem fazer. Tá? Faz sentido aqui, gente? Sim. Boa. E o que vocês têm ouvido no geral de pergunta nas entrevistas? Me tragam alguns exemplos. Vamos lá, gente. Quem participou de processo seletivo? Dá para ver se está batendo com as perguntas que eu estou fazendo aqui. Ivan, que falou da companhia aérea, o que no geral perguntava? Não, foi o André. André, desculpa. A Lana não participou ainda, a Lana está buscando o primeiro emprego. Legal. Que é legal a gente falar um pouquinho disso depois também, né, Lívia? Boa. Se você puder. O André. E aí, André, quais são as perguntas lá nos processos seletivos das companhias aéreas? Enquanto o André fala, você abrir a porta para uma pessoa aqui da Serena, tá? Já volto. Tá. Só um pouquinho que a Lívia vai abrir a porta para alguém. Vamos pensar, gente. Voltei. Dá licença um minutinho, eu vou pegar água. Vai lá. André, você está aí? Você lembra que te perguntaram? O Ivan. Bom, geralmente na entrevista de emprego pergunta qual é o seu sonho, o seu objetivo, né? Geralmente pergunta essas coisas. Eu sempre pergunto isso, Ivan, porque pelo sonho dá minimamente para a gente captar onde a pessoa quer crescer, se faz sentido estar na empresa. Eu sempre pergunto isso. Acho que tem alguém que começou a falar. Ivan, você que ia falar? Podemos seguir, Li. Boa. E aí, algumas respostas, tá? Aqui eu trouxe um modelo de respostas que pode ajudar. O que no geral, gente, o recrutador quer saber no fim, né, de cada uma das perguntas? O resultado que você aprendeu com aquilo que você está trazendo. Então, por exemplo, na minha área, se eu coloco, eu fiz 3 programas de estágio já na minha vida, um exemplo. O recrutador não quer saber, ele vai querer saber qual que é o percentual de pessoas que você efetivou. O exemplo, tá? Se eu sou um vendedor, eu já trabalhei, eu falo para o recrutador, por exemplo, eu já trabalhei em 3 lojas.
Para ele, tá, legal, vai saber que você, né, tem um mínimo de repertório em vendas, mas, poxa, eu trabalhei em 3 lojas e na loja A eu aumentei em X% a venda de tal item, na loja B eu ganhei um reconhecimento no Natal porque eu vendi mais, porque eu fiz isso, porque eu abordava os clientes dessas maneiras. Então, é muito importante que, além do que, vocês tragam um resultado. E o que vocês fizeram para atingir esse resultado. Aqui, quem falou que não fez entrevista ainda? Quem foi a Alana? Alana, boa, Alana. Aqui, Alana, você pode pensar assim. Acho que tem algum microfone. Tá dando Eu essa. desativei o som. É do Obrigada. Obrigada, Cid. Aqui, Alana, você pode usar situações das... Acho que está dando eco. Você quer falar, Ivan? Acho que não. Pode ir. Sim, eu quero falar. Ele quer falar. Inclusive, quando ela falou aí em loja, eu trabalhei muitos anos aí em São Paulo, no período de acho que 2001, mais ou menos, aí eu trabalhei muito tempo em loja de calçados como vendedor, né? Acho que eu não sei nem não fazendo mexendo a loja, mas o nome da loja era Clóvis Calçados. Trabalhei muitos anos e a gente aprendeu muito na raça a como vender, fechar a venda, essas coisas. Aí tinha um ditado que a gente falava, era malhar o cliente, né? A gente tinha que fazer de tudo para vender, né? Como a gente era comissionado, a gente tinha que convencer o cliente a comprar, né? E a gente criava umas estratégicas da gente mesmo, né? Aí, Legal. Essa estratégia é a ação que você fez, é legal de você trazer. pois é. Era só isso que eu ia falar. Bacana. É boa, Ivan, é um excelente exemplo. Acho que está dando eco aí. Acho que foi. Esse é um excelente exemplo. Quando você me traz, né? Trabalhei muitos anos na loja Clóvis Calçado. Bacana. Putz, já me acendeu uma luzinha amarela, né? O Ivan tem provavelmente as competências que eu quero em relação a vendas. Estou numa posição de venda. Mas quando você me traz, eu fiz essa ação e aí nas vendas de Natal eu alavanquei as vendas da loja em 2 vezes no número de sapatos por conta da ação que eu fiz. Putz, melhor ainda, o Ivan consegue transformar a experiência dele em resultado. E aí, Alana, aqui dá para usar uma série de exemplos, mesmo que você não tenha experiência ainda. De dar um exemplo recente de uma candidata que eu entrevistei, que era primeiro emprego. Ela falou, Lívia, eu sou a primeira pessoa da minha família que está fazendo faculdade. O que eu fiz para atingir isso? Eu fui para um cursinho comunitário, porque eu não tinha condições eu trabalhava, não tinha condições de pagar uma faculdade, nem um cursinho pré-vestibular. Eu fazia cursinho pré-vestibular comunitário à noite, eu estudava final de semana, eu contei com a ajuda de uma prima, que conhecia de finanças, não tinha faculdade, mas conhecia de matemática, eu me empenhei, fiquei 2 anos me dedicando e consegui passar numa universidade federal aqui de São Paulo. Então, veja, eu trouxe o contexto, a ação que eu busquei, isso mostra, Alana, muito empenho, isso é muito legal, uma empresa quer isso, quer empenho, objetivo, foco, isso mostrou muito claramente para mim que essa menina tinha foco no que ela queria, o que uma empresa quer, que a gente tenha foco para a gente atingir os nossos resultados. E aí ela conseguiu o resultado dela. Uma outra menina me trouxe um exemplo de trabalho voluntário, em que ela precisava angariar fundos para uma ação, era um lar de idosos, e ela foi, mobilizou toda a vizinhança, conseguiu arrecadar mais de 10 mil reais e conseguiu fazer a ação voluntária que ela tinha que fazer. Né? E aí ela contou como que ela mobilizou. Então, ali ela falou de mobilizar pessoas, ela falou da ação dela, ela falou do empenho, ela falou do foco, ela falou de colaboração, que ela fez isso com outras pessoas, né, outros amigos dela. Então, não necessariamente você precisa ter exemplo profissional para conseguir mostrar, porque quando é primeiro emprego, as pessoas vão olhar muito mais isso, as habilidades comportamentais. Você não tem experiência, não adianta eu te perguntar quanto você vendeu quando era algo de venda, por exemplo, porque eu vou estar olhando muito mais o seu potencial e as competências comportamentais que você consegue entregar. Então, é muito legal, por isso que a preparação, a gente fala, né, do teste,
você ir pensando em ações que você já fez na sua vida, às vezes dentro da escola, dentro da própria universidade, que mostrem para o entrevistado o seu interesse, o seu foco, a sua capacidade de colaboração, e não precisa ser necessariamente uma experiência profissional. Lívia, antes de eu passar para a Rosane, só vou ler que o André escreveu. Ó, em companhias aéreas, eles perguntam muito sobre suas habilidades interpessoais, sobre segurança, sobre adaptabilidade e, é claro, paixão pelo setor aéreo. Perfeito. Essa questão da paixão, do propósito, de conhecer a empresa, é super importante. Mostra interesse, né? Mostra querência, como eu comentei. Pode falar, Rosane. Eu não sabia que essas experiências poderiam fazer parte de uma entrevista. Podem sim, podem e devem, principalmente quando você não tem outras experiências técnicas, né? Essas também são Então, eu tenho consideradas. uma enciclopédia, minha amiga. Por isso que é legal o treino, o planejamento. Tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente, teacher até conhece, a Yasmin, que ela tem uma experiência muito legal que eu nunca tinha ouvido. Assim, eu não entrevistei ela, ela já estava aqui quando eu cheguei, mas seria uma coisa que me chamaria muita atenção. Ela participou, ela é até do Nordeste, aí de Sergipe, ela participou de um concurso da Heineken, aquela marca de cerveja. Olha só, você tinha que responder uma pergunta. E com essa pergunta, ela ganhou uma viagem para a Europa, que ela nunca tinha saído do Brasil, ela tinha que ficar 30 dias somente com algumas latinhas de cerveja que ela tinha que trocar ao longo do caminho para conseguir continuar viajando ali na Europa. Durante 30 dias, com uma mochila só, com algumas pessoas, ela foi com algumas amigas que também ganharam, e ela tinha que viajar trocando cerveja por comida, trocando cerveja por... É Red Bull, na verdade, desculpa, não é cerveja, a marca é Red Bull, por acomodação. Então ela teve que dormir na rua, ela teve que pedir para dormir na casa das pessoas, ela teve que trocar Red Bull por comida. Eu achei muito legal essa experiência, porque mostra a resiliência dela, mostra adaptabilidade, mostra a capacidade de convencimento. Pensa, eu tenho que convencer a pessoa estranha que eu tenho que dormir na casa dela, senão eu vou dormir na rua. Então, eu estou trazendo um exemplo, mas tem vários exemplos que mostram, por exemplo, a minha capacidade de adaptação, a minha capacidade de criatividade. Imagina o que ela teve que fazer para sobreviver ali 30 dias. E isso num concurso que ela participou e ganhou essa... Então, é claro que é muito importante, se você já tem experiência, que você traga, obviamente, mas se você não tem muitas maneiras de você conseguir mostrar para a pessoa que o resultado que você obteve e seus comportamentos, seu foco, sua obstinação, sua capacidade de colaboração em outros textos. Então, estou trazendo alguns exemplos para vocês verem como tem como buscar, né, na caixa de ferramentas da gente esses exemplos. E ajuda muito, eu até coloquei aqui, sempre, gente, começo, meio e fim. Acontece muito de candidatos também. Aí eu começo a contar aqui de uma experiência que eu tive numa empresa, eu já passo para outra, eu volto, eu não acabo, sabe? Aquele raciocínio, esse treino é importante. Então, quando vocês trouxerem o contexto, já fecha com, então, igual né, vocês comentaram, eu trabalhava numa loja de calçado, eu obtive esse resultado fazendo essa ação. Aí eu vou para o próximo exemplo, só para também o entrevistado não se perder e ficar voltando para entender o contexto que vocês estão apresentando. O colega falando dessa experiência de vendas, a vida do vendedor é de muita aventura, né? De muita experiência. Eu lembro, eu trabalhei 11 anos numa terceirizada do Serasa. E dezembro era o pior mês. Então, o que é que eu fazia? Todas as minhas vendas, eu tirava uma cópia do contrato. Aí, quando chegou dezembro, nada de fazer, nada de fechar novos contratos e tal, eu cheguei para o meu gerente e falei assim, eu quero te fazer uma proposta. Ele, diga, Rose, vocês são as propostas. Eu digo, eu ainda tenho 50% da comissão? Ele disse, tem. Ele disse, independente de ser contrato novo, ele quer que você está aprontando. Eu disse, não, independente de ser contrato novo, ele disse 50%, eu está certo. Aí eu voltei nos clientes e renovei o contrato. Aí fui lá, ver a sua cláusula, são 12 meses e tal, então a gente vai fazer uma renovação e oferecia as vantagens que ele já tinha, mais alguma coisa, aí pagando só 50% da taxa de adesão para renovar por mais 12 meses. E eu consegui fechar quase todos os meus clientes, só era renovando. Ele, o que você está fazendo? Aí depois eu sentei com ele e disse qual foi a estratégia. Aí consegui cobrir meu 13º e fazer o meu dezembro, porque estava colada. Esse é um bom exemplo. Você trouxe o contexto, você trouxe o que você fez e trouxe o resultado.
E deu um isso. bom resultado para mim, né? Porque eu digo, pô, o contrato tem validade de 12 meses. Aí eu fui vendo os que estavam já para vencer, né? Isso aqui falta 2 meses, isso aqui falta um. Aí liguei, se tinha interesse, se estava gostando e tal, dei mais um brinde para ele, tal, e fiquei. Voltei lá e fechei. Renovei quase todos. E renovei minha carteira por mais um ano. Isso é muito, é isso, você consegue pegar eu consigo ver que você estava focada, que você teve criatividade em pensar como renovar aquilo, que você teve capacidade de convencimento. Então, são competências que eu já vou ali pegando nas entrelinhas. É um ótimo exemplo. Algumas. Pode falar, desculpa. Não, foi um desafio muito bom e de aprendizado também, porque nem eu mesma esperava. Só que eu estava ligando e não estava conseguindo clientes novos. Eu digo, não é possível, eu não vou ficar colada dezembro de jeito nenhum. Tem que ver. Quando eu vi que o contrato só valia 12 meses, eu digo, então é aqui que eu vou entrar, tem uma brecha. Viu? Mostra capacidade de inovação, capacidade de análise, e isso é muito importante. Dá para a gente captar várias coisas. Algumas perguntas, gente, que no geral aparecem em todas as entrevistas. Falar um pouquinho de você, quem você é, o que você busca. Aí o que a teacher falou, como essa pergunta é aberta, é muito importante olhar o que a vaga está pedindo, o que a empresa está pedindo, o que o momento do setor está pedindo, para você direcionar mais aqui, né? Por que você quer essa vaga? Aí que a gente vai falando bastante da querência. Então, assim, mostrar conexão com a oportunidade, mostrar qual é o seu propósito, o que você quer de futuro e por que aquela vaga se conecta, né? Então, por exemplo, quando perguntam para mim, eu amo ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo dentro de uma empresa. Então, estar dentro de uma área de RH para mim faz todo sentido. Ver essa transformação. Então, você mostra o quanto aquilo se conecta com o que você quer da sua vida. Pontos fortes e pontos a desenvolver, é bem clássico. E aqui, gente, tem muita gente que pontos a desenvolver, essa também é clássica. Ah, eu sou muito perfeccionista. Não, perfeccionista não é um defeito, né? Então não tem problema aqui trazer pontos a desenvolver, tá? Todo mundo tem, né? Senão não seria humano. Isso mostra autoconhecimento, isso mostra que você é verdadeiro. Então, trazer o que você acha que você é bom, ainda preciso desenvolver melhor a minha capacidade de criatividade, estou buscando desenvolver dessa maneira, tá tudo bem. Contar um desafio que você teve, como você superou, aí dá para vocês usarem esse modelo que a gente comentou. Tem muita empresa hoje perguntando, porque a gente veio falando de inovação vem o erro, você tentar, você pode errar. Como é que você contornou um erro que você teve? Como é que você trabalha em equipe? Como é que você está usando a inteligência artificial? Aparece bastante. Então, é legal vocês estarem bem, e quando forem treinar pelo menos o que vocês usariam de discurso nessas respostas, sem, obviamente, robotizar, tá? Presença e linguagem corporal. Gente, aqui, e como qualquer relação social, não é só o que você fala que está demonstrando alguma coisa. A maneira com que você se veste, você olhar no olho da pessoa, os seus gestos, tudo vai dizer sobre o que você quer em relação àquela vaga. Então, como eu falei, chegar atrasado é muito ruim, pode acontecer, somos humanos, temos problemas, avisa antes, né? Mas é bem ruim. É importante que vocês cheguem até, ou entrem antes, ou cheguem antes do entrevistador. Cumprir com firmeza, cumprimentar, quando for presencial, com firmeza e gentileza a pessoa, né? Mostra respeito, mostra empatia. Uma postura aberta, sem se encolher. Então, se eu fico muito olhando para baixo, muito encolhido, mostra insegurança. Eu olhar no olho da pessoa, eu estar ali aberto, eu estar disponível. Falar devagar e com clareza. Se eu falar muito rápido, não for claro, a pessoa não vai entender, vai ficar pedindo para eu repetir. O celular, gente, no silencioso ou guardado, é muito ruim interromper uma entrevista em que eu fique toda hora atendendo o celular, né? O celular hoje é uma coisa super necessária, ajuda a gente, mas vamos tentar deixar no silencioso ou guardado. E sorriso quando fizer sentido. É muito ruim a pessoa estar com uma postura agressiva, né? Naquele momento da entrevista, ou muito sisuda. Claro, mantendo a seriedade, é uma entrevista de trabalho, né? Você não está numa festa com a pessoa, mas mostrar o mínimo né, eu estou agradável, eu estou sorrindo quando fizer sentido, mostra que você está aberto, está contente de estar naquele momento. Faz sentido aqui? Sim, sim. Boa. E aí, se tá nervoso, né, como eu falei, assim como a dinâmica, todo mundo é humano, né, acontece principalmente quando é presencial, né, aí dá mais nervoso ainda. Respira, buscar fazer uma respiração mais pausada, isso ajuda, então,
inspira contando até 4 e solta contando até 4. Isso é uma respiração muito comum para você ficar mais tranquilo. Faça isso um pouco antes, né? Se você sabe que tem alguma coisa que te deixa mais calmo, como beber água, como um chiclete, qualquer coisa que te deixe mais calmo, usa naquele momento antes da entrevista. Fazer pausa curta antes de responder. Então, gente, não precisa responder igual uma máquina. Toda entrevista do recrutador, pode parar um pouquinho, se for presencial, pode beber uma água, não tem problema, é uma conversa, né? Pedir um segundo para pensar. Então, já aconteceu até comigo, enquanto candidata, putz, veio uma pergunta que eu não imaginava, né? Não imaginar, como é que você se vê, de repente, como é que você se vê daqui a 10 anos, você não parou para pensar, poxa, deixa eu pensar um segundo. Aí você pensa um pouco, claro, você não vai ficar meia hora ali pensando, né? Você pensa, elabora, depois volta, não tem problema nenhum. A água ajuda a acalmar, como eu falei, é uma coisa que me acalma, então quando tem água, entrevista presencial, eu não gosto de beber tanto que dá vontade de fazer xixi, né? Tem que pagar toda hora, mas beber um pouquinho, dá uma respirada, dá uma acalmada, a gente recupera as ideias. E uma frase, assim, posso pensar um instante, você pode repetir a pergunta que eu não entendi, isso te ajuda a ganhar tempo para ficar menos nervoso e elaborar uma resposta. Alguém já passou por uma situação aqui de nervosismo em entrevista que queira compartilhar? Todo mundo super seguro e craque nas entrevistas. Não é nem questão de segurança, que faz tempo que eu não passo por uma. Mas lá atrás, você lembra de alguma situação? Acho que a Ingrid levantou a mão. Vai lá, Ingrid. Bom, então, a entrevista mais recente que eu passei foi ano passado com a teacher. E eu estava nervosa, assim, né? Cheguei apreensiva, mas ela me deixou tão à vontade, né? Foi direta, objetiva e ao mesmo tempo me deixou tão à vontade que eu respondi as perguntas e, e fiquei mais tranquila, saí de lá assim, impressionada já com a resposta que eu estava aprovada. Então foi assim, foi muito bacana. Mas eu também tinha me preparado. Eu já tinha preparado o currículo, né? Inclusive, eu tive que preparar muito rápido, por conta que era tipo rápido, era tudo assim, a entrevista vai ser amanhã, depois de amanhã, então foi tudo muito rápido, mas eu me preparei durante aquela noite ali, no outro dia eu fiquei pensando e martelando o que eu ia responder, se me fizesse uma pergunta sobre o componente, né, que eu ia ministrar, e eu já fiquei imaginando dentro tive que preparar uma aula também, e isso me ajudou, porque aí eu me preparei antes, porque se ela me perguntasse algo a respeito, eu já teria em mente o que responder. Então foi bem importante, e o currículo também foi muito bacana. E eu lembro que eu fiquei um pouco apreensiva, depois eu vi que tinha um erro no currículo, e ai meu Deus, eu tenho que consertar esse erro, mas é porque foi tudo muito rápido, né? Aí, tudo bem, você Mas pediu desculpa naquele momento, tudo bem, né? Interessante que aí, desculpa, Ingrid, eu falei, interessante que você mencionou, por isso que a preparação ela é cada vez mais necessária, porque também você não vai, não é todo recrutador também que vai deixar você, eu ia falar, não é todo recrutador maravilhoso que nem eu, mas aí eu queria... Verdade. Com certeza. Não, mas não é também todo recrutador que também né, se preocupa em deixar o candidato em uma situação de confortabilidade, porque a gente, né? Então, por isso que preparar fica cada vez mais urgente, né, Lívia? Exato, não é todo recrutador que tem esse estilo mais acolhedor, como a teacher. Tem gente que é mais sério, tem gente que acaba, enfim, tendo um tempo muito menor para entrevistar, por isso, quanto mais seguro a gente tiver, a gente consegue. Teacher, eu posso fazer só uma paradinha de 5 minutos, já volto? Só para tirar uma dúvida aqui do rapaz? Claro. A gente já volta. Só um minutinho, gente. A Lívia vai sair por 5 minutinhos, enquanto isso a gente até conversa, e até a Rosane pode falar que ela levanta a mãozinha também. Mas isso é curioso, porque também a gente está falando do nosso lado, né, dos fundamentos, mas a gente não tem controle de quem a gente vai encontrar do outro lado, né? Então isso também é muito urgente, né? Pode falar, Rosane. Eu lembrei de 2 entrevistas que eu passei que me marcou, mas faz muitos anos, foi muito lá atrás,
mas que até hoje como analisando, né, como psicopedagoga aquela situação, eu sempre me pergunto por quê. Já era um senhor quando ele não falou nada. Quando eu sentei à frente dele, ele estava com o jornal assim aberto, lendo, e ali ficou. Me deu uma ficha para preencher, eu preenchi a ficha. Quando eu terminei, ele afastou o jornal assim, perguntou: terminou? Eu falei que sim. Ele tomou e não disse mais nada. E eu fiquei, sabe, a gente não trocou uma palavra sequer. Ele só perguntou: terminou? E pronto. Mas eu fui chamada, trabalhei com ele um bom tempo. Fui a primeira funcionária dele na época. E a outra foi... Ele era jovem, bonito, olhos verdes, bem afeiçoado. E eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu sei que ele respondeu para mim assim: vai depender muito de você. Se você me entender... Aí eu me levantei, na hora que ele disse... quando ele disse isso, já na saída, né? Vai depender de você, se você me entender. Aí eu me levantei, quando eu fui saindo para fechar a porta, aí eu disse: obrigada pela oportunidade. Aí ele: por quê? Eu disse: obrigada. E não voltei. E ele me chamou e eu não voltei. Porque eu fiquei com aquilo, sabe? Se você me entender, eu disse: pô, qual é desse cara? Tinha um monte de mulher lá fora esperando, e ele vinha com essa. E a outra foi a do jornal, assim, sem falar nada, mas foram 2 entrevistas que eu agora, lembrando, me marcou, que eu digo: pô, acho que eu não fui entrevistada ali, foi uma leitura, então, sabe, uma entrevista sem palavras, é uma entrevista sem palavras e um comportamento muito estranho. Eu sei que do olho verde eu corri as léguas. E Perfeito. chamou para trabalhar e eu fiquei com ele quase 2 anos. Legal. Desculpa, gente. Imagina, Lívia, pode seguir, por favor. A gente está numa obra aqui no escritório, então às vezes eu tenho que, né, olhar algumas coisinhas. Já voltei. Voltei. Então, Ingrid, você estava trazendo o exemplo da sua entrevista com a teacher, e é perfeito isso que a teacher falou. Já passei por entrevistadores que eram, assim, muito diretos, mas não eram tão abertos, não perguntavam nada para relaxar no início, por isso que é bom a gente estar preparado. Mas quando o entrevistador dá essa abertura, é o melhor dos mundos, né? Fica uma conversa muito mais agradável. Aqui tem algumas coisas que dá para vocês praticarem, como a gente já falou: escrever as respostas, né, pedir feedback para as pessoas, para perguntar quais são os pontos fortes que elas enxergam em vocês e pontos a melhorar, fazer entrevista em dupla. E isso que eu queria fazer com vocês aqui agora. Queria pegar um voluntário para eu fazer a entrevista e depois a gente ter o feedback. Quem se voluntaria? É uma brincadeira, tá, gente? Ninguém vai ficar exposto não, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos praticar um pouquinho? Ou então a teacher me entrevista, pode ser? Se ninguém se oferecer. Eu não estou preparada para isso. Eu me preparei. Vamos lá, gente, vamos se voluntariar, chance, lembra? A gente aprende na prática. Seria interessante quem ainda não participou de uma entrevista, né? Era legal, era momento. isso mesmo. Ó. A Lana, a Késia, o que vocês acham? De que nunca participaram de uma entrevista? É ambiente de seguro aqui, tá, gente? Para a gente treinar mesmo, não tem certo ou errado. Você vai dar o feedback disso? Claro. Nós todos aqui, claro. Nós todos em conjunto vamos trazer. Eu me coloco na foto. A Alessandra também, Alessandra, que você nunca participou de uma entrevista, não é isso? Está procurando? Ninguém aí? Vai a Rosane mesmo, que já participou? Faz tempo. Pode seguir, Lívia, então. Então, vamos. A Rosane quer participar? Quer fazer? Vamos lá. Boa, então vamos fazer. Bom, boa noite, Rosane, tudo bem? Boa noite. Sou Lívia, sou aqui do time de RH da Serena. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, pelo interesse no nosso processo seletivo e pela oportunidade de conhecer mais um pouquinho. O objetivo dessa entrevista é entender um pouco da sua trajetória
Eu tenho algumas perguntas relacionadas aqui a comportamentos que a gente valoriza na Serena. Depois, no final, você pode tirar dúvidas também sobre a vaga, tá? Vamos supor que você está concorrendo à vaga de professora, tá? A Serena é uma empresa educacional, vamos dizer assim. Me conta, Rosane, um pouquinho da sua trajetória, quem é a Rosane, o que você destaca profissionalmente para mim? Eu sou pedagoga de formação, trabalhei 10 anos na prefeitura, né, da cidade de Recife, como contratada, com alunos, com jovens a partir de 16 anos, com adultos, em fase de ressocialização, tanto pelo INSS como ressocialização social. Foi uma fase muito boa, de uma experiência muito gratificante. Vi muitas vidas transformadas, tive alunos de todas as espécies, da FUNASE até, a palavra vai parecer um pouco pesada, mas foi verdade, prostíbulo. Eu tinha uma aluna que era realmente profissional na área, e ela sempre chegava atrasada. Um dia eu perguntei por quê, aí ela me falou. E, com o passar do tempo, ela foi se dedicando às aulas, foi gostando do curso, a gente foi conversando, todos os dias eu parava no final da aula para conversar com ela, e chegou um dia que ela chegou para mim e falou assim: professora, eu cansei dessa vida, eu não quero mais. E o que você vai fazer? Ela disse: eu vou fazer outro curso aqui. Eu disse: qual que você pretende fazer? Ela disse: acho que eu vou fazer horticultura. Eu disse: você gosta? Ela disse: não sei, vou tentar. Já fiz o seu, que é de auxiliar administrativo, já aprendi muitas coisas, como administrar dinheiro e tal, e eu vou fazer. E a gente incentivou, eu, a coordenação, a diretora, e essa garota conseguiu fazer o curso, conseguiu se formar, botou o ateliê dela, e eu fiquei muito feliz quando ela um dia ligou para mim e disse: eu não sou mais eu agora sou uma costureira. Eu tenho o meu ateliê, eu costuro, eu faço concertos, e quando precisar, a professora pode vir, viu? Eu estou aqui. Aí fez o vídeo, mostrou a salinha dela, e foi assim, foi muito gratificante, muito mesmo. E a exemplo dela, teve outros também, um garoto da FUNASE, que conseguiu se recuperar, e esse tempo de sala de aula foi um dos períodos mais marcantes para mim. Muito legal, Rosane. E qual foi o seu principal desafio enquanto você estava nesse trabalho na prefeitura e como que você contornou esse desafio? O maior desafio foi entrar a primeira vez na sala de aula, porque eu não sabia o que eu ia enfrentar, não tinha a menor ideia do que se tratava, porque eu fui pega assim de surpresa. Eu fui aluna da escola, e um dia a diretora chegou para mim e disse: vem cá, tu tem formação, não tem? Eu disse: tem. Ela disse: o professor abandonou a sala de aula, vai lá e dá conta, e depois da aula tu vem aqui para a gente conversar. Eu disse: mas assim? Ela disse: assim, vá lá, você já é da casa. E foi uma loucura, foi um desafio muito grande para mim, que eu não sabia, eram colegas até então. E consegui, né? Eu dei a primeira aula, depois ela pediu para eu fazer um planejamento, aí um dia ela ficou lá no fundo, assistiu a aula, no final da semana ela chegou e disse: traga seus documentos. Aí foi quando eu entrei no empenho, passei 2 anos de empenho, recebendo a cada 6 meses. Aí depois teve uma seleção simplificada, ela disse: é a sua vez. Depois ela chegou para mim e falou assim: você aqui é a única que tem interesse em crescer, os outros todos já se acomodaram. Eu quero que você faça uma faculdade, escolha, veja qual é o curso que você quer fazer, que eu lhe ajudo. E ela me ajudou. E me diz uma coisa, Rosane, como é que você trabalha bem em equipe? Você me trouxe exemplos de você, eu entendi, de você na sala de aula, mas me dá um exemplo de onde você trabalhou bem em time, qual foi o seu papel? Em que eu trabalhei, não entendi. Em equipe. Trabalho de equipe foi quando eu fui para a ONG.
Eu já participei de outras ONGs também, e sou voluntária também como capelã hospitalar. E é um trabalho em equipe que não é fácil, porque você sabe, nós somos seres humanos e cada um é único, né? Cada um tem um pensamento, uma atitude, um comportamento, e você lidar com esse tipo de pensamento, de comportamento em grupo, não é fácil. Então, tem que ter muito jogo de cintura, sabe? Não, eu não uso de falsidade, não tenho máscaras, mas hoje, na minha função, eu procuro compreender melhor, sabe? Vejo com outros olhos, e procuro ser mais flexível nas minhas atitudes, no meu pensar, em tudo, e é bom quando a gente encontra uma equipe boa, assim, que se afina, que a gente consegue afinar as ideias. Eu gosto de trabalhar em equipe, acho muito interessante, até porque ninguém consegue vencer sozinho, né? É impossível. Impossível você dizer, eu consegui. Eu não, nós conseguimos. E nos trabalhos sociais que eu faço, tanto hospitalar quanto lá da ONG com as crianças, a gente tem que ver muito esse lado da equipe, até por conta das crianças e por conta dos enfermos. Então, a gente não faz nada sozinho. Então, tem uma hora que a gente realmente precisa sentar, conversar, e cada uma dá a sua contribuição, e a gente precisa muito conversar a respeito, né, daquele paciente, daquela criança, como é que a gente pode fazer para que essa criança possa evoluir, para que esse paciente possa ficar mais confortável, ter uma qualidade de vida melhor. Então, a equipe se faz necessária, a união, o respeito, sabe, a profissão de cada um, porque cada um no seu quadrado. Eu tenho uma experiência, a colega tem outra, então a gente tem que compartilhar isso, unir em benefício de alguém. E essa pessoa é mais importante, né? E é muito legal. E me diz uma coisa, Rosane, quais que você considera que são os seus pontos fortes e os pontos que você ainda tem a desenvolver? Ai, o que é que eu tenho a desenvolver? Caramba, eu acho que o emocional. Eu sou muito emotiva. E o que você tem de ponto forte? Que eu tenho de ponto forte. Eu acho que eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas, sabe? Aí, não ser muito certinha, nem certinha, porque quando a gente trabalha com organização, faz as coisas certas, dá certo. Se você, sabe, desvia uma vírgula, não vai conseguir botar o ponto depois. Então, eu atento muito para detalhes. Sou muito perfeccionista nisso. E por que você quer tanto essa vaga, Rosane? O que está te motivando? Por que eu quero essa vaga? Me identifiquei. Acredito que eu tenho condições de agregar, sabe, de somar, de fazer parte de uma equipe que vem evoluindo, que eu posso fazer parte também dessa evolução. Eu acredito que com a experiência que eu tenho, a boa vontade de aprender, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu acredito que eu tenho condições, sim. Obrigada, Rosane. Obrigada pela sua conversa. Obrigada pela oportunidade. Alguém quer trazer algum feedback antes de eu falar, antes da teacher falar? O André te deu parabéns, Rosane. O André te contratava, acho. Eu cometi umas falhas assim, isso aí. Mas foi bem outras, isso, relaxa, isso bem. Alguém quer comentar, gente, alguma coisa no ambiente seguro, a gente está trocando aqui? Tem coisas que a Rosana mandou bem, o que acha que poderia ter sido melhor? Gente, pode falar, por Pode favor, falar, vocês gente. vão estar me ajudando. Está todo mundo tímido aqui. Vocês vão estar me ajudando. Ó, a Kézia acho que também te contratava. Não, tá? Elogio não vai ajudar muito, não. Eu quero saber onde é que está a falha, porque eu sei que teve.
Agora, eu quero saber se vocês tiveram o mesmo olhar que eu. Eu sou muito autocrítica. Já que ninguém quer falar, Rosane, ajudando aqui, primeiro, assim, você fala do seu trabalho com muita paixão, isso é muito legal, eu vejo o brilho no seu olho, então essa querência, essa vontade, o seu orgulho em ver a transformação que você causa é muito bacana, então a parte de brilho no olho, de vontade, você foi super bem. Trouxe as suas experiências de maneira encadeada, então isso é importante também. Sabe o que você quer para sua carreira, isso também é um ponto relevante. Você fala com muita clareza, dá para entender muito bem o que você está falando. Esse também a gente comentou que é um ponto relevante. O que eu acho, algumas coisinhas que eu acho que poderiam ser melhores. Se eu não tivesse te cortado em alguns momentos, você ia se prolongar muito. E aí, pensando numa entrevista a tempo real, no geral, o entrevistador tem ali meia hora, 45 minutos no máximo. Então, só se atentar a isso, mas assim, você estava trazendo muitos bons conteúdos, até alguns detalhes, você diz, a menina chegou atrasada, assim, muito detalhe não precisaria tanto, né? Só trazer um pouco da transformação que você fez na vida dela, pô, você convenceu ela a virar costureira, nossa, perfeito, você já mostrou o resultado. Então, isso é muito bacana. Na parte de colaboração, para mim, não ficou claro o que você fez. Você falou muito que é importante colaborar, que é importante trabalhar em equipe, que é importante conversar, mas sempre trazer um pouco do que você fez. Nesse trabalho, nessa escola, a gente tinha um problema enfim, com um grupo de alunos, e eu chamei outras professoras, nós chegamos em uma solução em conjunto, e essa solução foi implantada em outras salas de aula, por exemplo, poderia ser um exemplo. Então, você falou muito da importância do trabalho em equipe, falou muito bem, você fala muito bem, mas o que eu, Rosana, fiz, né, em determinado projeto? E uma última coisa que eu senti um pouquinho de falta, que você deve ter muito repertório, é da parte técnica de aprendizagem mesmo. Então, utilizei essa metodologia pedagógica nesta escola, e aí eu obtive tal resultado. Deu para ver que você tinha muita experiência, não seria uma dúvida, mas eu usei, eu acredito muito no que fala Paulo Freire, em Piaget, enfim, neste momento eu usei, tá? Estou dando exemplos, e aí eu apliquei e consegui tal resultado, um pouquinho mais de detalhe da parte técnica, mas assim, muito clara, brilho no olho, deu para ver que você tinha experiência, que você estava organizada com as suas ideias. Aqui são só refinos, tá? Pontos assim. E obrigada pela sua coragem de compartilhar com a gente. Isso assim, também não vou muito além do que a Lívia falou, tom de voz, né, pausa, tom, e assim, o que é? O que pode melhorar tem a ver com aquilo que a gente conversou, que é o treino, né, claro, pensa, você foi pega de surpresa, você não sabia que vaga que era, quer dizer, não tinha, né, um plot definido, mas que o treino, ele resolveria isso, né, gente, para organizar mesmo, que nem a Lívia disse, né, a gente tem a tendência de ir muito além, o André escreveu isso, passei por isso, Lívia, prolonguei demais no grupo CCR e perdi uma vaga, acho que esse prolonguei aí talvez tenha a ver com isso, eu costumo, nos treinamentos, usar uma frase do Blaise Pascal, que é assim, eu só fiz essa carta longa porque eu não tive tempo de fazer ela curta. É mais ou menos assim, né? Por quê? Para a gente ser conciso, a gente precisa estudar, a gente demora, dá tempo. Então, só isso, né? Que é o que é positivo, tá, Rosane? Porque, pensa, você foi pega despercebida, né? Assim, sem saber o plot, foi excelente, é isso mesmo. Eu e a Teacher, a gente aprovaria também, tá, Rosana? Que são pontos de lapidação mesmo, para você ficar ainda melhor, mas está super aprovada. Obrigada. No teatro a gente chama de ensaiar e bater o texto, né? O que vocês estão chamando de treino, aí por isso que eu achei estranho. É isso, gente, é bater o texto, é isso. Mas batendo o texto e ensaiando fica legal. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, gente, de conteúdo que eu tinha preparado era isso, assim, queria fazer essa prática no final, acho que muito para a gente entender o que é esse teste que eu estava comentando, entender onde a gente pode melhorar. Assim como da outra vez, vou deixar meu e-mail aqui no chat, se quiser tirar dúvidas, me adicionem no LinkedIn, se tiver algum ponto, Lívia, vou fazer uma entrevista, o que você me dá de dica? Estou super aberta, sempre quando a Teacher me convida, estarei aqui.
Então, espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, estou super à disposição aqui. Lívia, foi perfeito. Eu só queria pedir uma coisa, aproveitar que você está aqui, que é para você falar um pouquinho sobre quem está procurando o primeiro emprego. Sabe, assim, acho que essa é uma inquietação super constante, né, que sempre aparece, né, então a gente tem falado aqui sobre desafios, sobre, e quem está procurando, e quem não teve desafios, acho que você falou, de assim, tem mais alguma coisinha para falar para quem está procurando o primeiro emprego? Boa. Aí acho que muito naquela linha que eu comentei, a gente destacar outras competências olhando para coisas que vocês vivenciaram na vida. Exemplo, uma troca de cidade, projetos que vocês fizeram na escola, projetos voluntários, desafios familiares também contam, projetos na faculdade, para quem fez faculdade. Então, explorar momentos da vida de vocês que mostrem que vocês têm superação, que vocês têm foco, que vocês têm um olhar de trabalho em equipe, às vezes uma associação de moradores, algo que você vivenciou ao longo da sua vida, igual eu comentei dessa menina, né? Foi a primeira a passar numa universidade da família. Então, mapear momentos da sua vida, coisas que você aprendeu sozinho. Outro dia eu também entrevistei uma menina que ela comentou, Lívia, eu aprendi inglês sozinha na internet. Isso mostra foco, isso mostra disposição, isso mostra capacidade de aprender o novo. E ela não tinha trabalhado ainda em nenhum outro lugar. Eu estou aprendendo uma linguagem de programação com o ChatGPT. Mostra que você está buscando, você está correndo atrás de novos conhecimentos. Então, mapear na sua vida coisas que mostrem essas competências que eu comentei, um trabalho de escola, que você explorou a colaboração, trabalho em equipe. Uma outra coisa que ajuda também, gente, isso é super importante, eu não tive o primeiro emprego, mas eu tenho que mostrar que eu sei o que eu quero, tá? Então, eu estou sabendo, eu quero entrar no ramo de vendas, por isso que eu estou fazendo essa entrevista. Claro, não quer dizer que também daqui a 2 anos a gente não possa mudar, as coisas estão muito dinâmicas, mas você mostrar ali na entrevista que qualquer coisa serve, é muito ruim também, que aí o entrevistador vai falar, podia ser minha vaga, poderia ser qualquer outra empresa. Então, eu me apliquei, mesmo que vocês estejam aplicando para outras, para gente, isso não tem problema nenhum, mas naquele momento, mostrar interesse pelaquela vaga, mostrar que você leu sobre aquela empresa, isso é super importante. Isso mostra vontade, mostra desejo. Então, minimamente, conhecer aquela vaga, dizer o que vocês querem de carreira, né? Eu quero entrar nisso porque um dia eu almejo ser uma gerente de vendas, um dia eu almejo ser um gerente de RH, eu quero quero angariar competências para um dia abrir meu negócio. Então, por mais que vocês não tenham esse passado profissional, mostrar onde vocês querem chegar, isso é super importante. Porque senão parece que você está perdido, que qualquer coisa serve, e aí mostra um certo desinteresse, isso é muito importante, tá? Teve uma menina que eu recentemente entrevistei que ela comentou, aí eu falei assim, nossa, mas você já se inscreveu em outra vaga nossa, né? Ela falou, eu estou me inscrevendo em tudo quanto é vaga, o que eu quero é um emprego. O que mostrou para mim, né? Assim, primeiro, não conhecer a Serena, né? Tudo quanto é vaga. Segundo, se ela passasse aqui, se ela passasse na Nestlé, para ela é indiferente. Não, eu quero pessoas que queiram estar na Serena, né? Que não tem problema ela ter se inscrito para outras vagas, desde que ela me falasse, Lívia, eu me inscrevi para o financeiro, dentro de tesouraria, contabilidade, porque eu ainda estou testando, beleza. Mas, qualquer vaga serve, eu quero um emprego, vai mostrar para mim que ela vai entrar aqui e vai sair no momento seguinte, se alguém oferecer R$1 a mais, e que ela não está conectada com o que a gente está oferecendo. Então, por mais que você não tenha um passado profissional, mostrar vontade, ler sobre a empresa, dizer onde você quer chegar, dizer que você está disponível a aprender, né? A pessoa pergunta, inteligência artificial, olha, não sei, mas estou muito disponível a aprender. Teve um menino que a gente entrevistou, que a gente até trouxe para cá. Aí eu perguntei, o que você quer de futuro? Ele falou, Lívia, eu quero muito fazer uma faculdade, mas eu preciso do dinheiro do trabalho hoje, que eu estou querendo entrar para pegar esse dinheiro, investir em mim mesmo, fazer uma faculdade, crescer ainda mais dentro da empresa. Tudo bem, ele não tinha naquele momento dinheiro para fazer uma faculdade, tá tudo bem. Então, ele ia entrar no trabalho, ia dar a garra dele, ainda ia adquirir mais conhecimento para ser ainda melhor para ele para o trabalho. Então, não precisa ter todas as respostas, isso dá essa tranquilidade para vocês, mas mostrar para o entrevistador que vocês vão correr atrás, que vocês estão dispostos. Então, quando você traz situações que você superou na sua vida, mostra para ele que você vai conseguir contornar as situações do ambiente de trabalho. Então, isso aí, lê muito no LinkedIn, lê as coisas que estão acontecendo no mundo, porque por mais que você não tenha emprego, é bom que você não seja alienado. Senão a pessoa não vai entender a sua capacidade de aprender coisas novas, que isso é muito importante em qualquer empresa hoje.
Então, você está lendo, você está mostrando que conhece minimamente o que está sendo vivenciado no mundo, em termos de competência. Por isso que o LinkedIn ajuda muito, gente. Tem vários textos que dá para ler ali, porque também você não pode ser tão alienado, senão a pessoa vai falar, poxa, né? A pessoa totalmente ali está procurando emprego, mas não está antenado nas coisas que estão acontecendo. Então, isso é muito importante em termos de primeiro emprego, sabe? Eu queria pedir para a gente abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto com a Lívia, antes da gente se despedir, por favor, quem puder, só para a gente tirar uma foto aí, vamos ver. Muita gente já saiu, Lívia, mas eu tirei ao tempo, depois te mando, tá? As fotos que eu tirei. Ninguém vai conseguir abrir? Vamos lá? A Ingrid, sim. Vamos lá, Ivan, André, Amanda, Kézia e Alana, pelo menos? Não? O Ivan. Esperar alguém mais? Amanda, Alana. Kézia e o André vão conseguir, não? O André está André. aqui. Kézia e Amanda, a gente vai conseguir ver vocês? Amanda, sim. Kézia, só falta você, amada. Podemos? Todo mundo com um sorriso bonito aí? Kézia, não consigo. Tudo bem, não tem problema. Desculpa, não tem problema, gente, só para a gente saber. Amanda tá escuro, hein? Mas vamos lá. Todo mundo lindo? 3, 2, 1. Não, pera que eu não... Pera um pouquinho, gente, eu que não consegui aqui. Perfeito. Lívia, muitíssimo obrigada, mais uma vez, em nome do Instituto Janela para o Mundo. Muito bom ter você com a gente, sempre, né? E, pessoal, obrigada também por mais um dia e se preparar para amanhã, que é o nosso último dia. Eu falo que é uma maratona tão rapidinha, né? Já começou, já vai terminar. Então, gente, muito boa noite para todo mundo. Lívia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada. O André que está falando, parabéns, Lívia. Muito obrigada, foi prazer, excelente. Gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite, viu? Beijinho. Até amanhã. Até logo.